Graça e paz a você que se inscreveu no curso de História e Doutrinas da Igreja de Cristo no Brasil. Eu sou o professor Alex. Este é o módulo 8, Conhecendo os Artigos de Fé. Esta é a nossa 25ª videoaula, Cremos na Igreja, parte 4. O artigo 10º da nossa declaração de fé diz: cremos no governo teocrático congregacional, o governo que emana de Deus, sendo Cristo a cabeça soberana de sua igreja, que é o seu corpo, e de todo principado e potestade, porque é tudo em todos, para quem tudo tenha preeminência. Nós estamos analisando nessas nossas videoaulas acerca dos artigos que tratam especificamente da doutrina da igreja, né? Embora tenhamos em nossa declaração de fé 2 artigos que tratam sobre esse assunto, nós nos detemos nessas videoaulas acerca do artigo de número 10, que trata a respeito do governo que a Igreja de Cristo adota. Na nossa última videoaula estivemos entendendo o conceito de teocracia, né? E nesta videoaula iremos entender o conceito de congregacional. Creio não ser necessário explicar o sentido de congregacional, senão apenas que compreende a igreja ou a congregação, a exemplo de Cristo, o qual o Pai agia através dele, mediante a sua obediência e submissão ao governo do Pai. Igual modo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo age através da igreja à medida que esta lhe submete e obedece. Na igreja é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo quem realiza por meio dela, do corpo, bem como também de seus membros individualmente, sua obra e vontade, conforme, por exemplo, Romanos 12, versos 6 a 8. Essa passagem trata a respeito dos dons espirituais, né, concedidos à igreja, e você percebe que à medida que esta igreja ela submete-se à vontade do Pai, o Pai realiza por meio dela a sua vontade, operando quer na igreja como um todo, quer em seus membros individualmente. Em suma, o governo eclesiástico, segundo os princípios que vimos na palavra de Deus, está sujeito e ligado à cabeça, que é Cristo, pela atuação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, através dos membros do corpo de Cristo. Nesse sentido, ele é um governo teocrático, pois é Deus quem governa e age soberanamente. Observe que isso difere dos outros tipos de governo que tivemos a oportunidade de ver nestas videoaulas, né? É diferente do governo episcopal, é diferente do governo presbiterial, é diferente do governo congregacional, porque enquanto aqueles governos estão, a princípio, né, delegados ou confiados a homens, né, a lideranças humanas, o tipo de governo adotado pela Igreja de Cristo compreende que Deus é quem governa, não os homens que governam, mas Deus que governa. Entretanto, esse mesmo governo tem a participação ativa dos membros do corpo através da obediência à palavra de Deus e dos dons e ministérios concedidos por Deus, e nesse sentido ele é um governo congregacional. Mas veja só, esse governo que emana de Deus, né, do qual tem Cristo como cabeça, é importante entendermos que, à medida que a igreja se submete à palavra do Senhor, né, que se submete a Deus e à sua soberana vontade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo age por intermédio desta, né, nas mais diferentes situações e áreas do cotidiano da igreja. Então, nesse sentido, o governo que parece termos maior respaldo nas Escrituras seja um governo teocrático congregacional. É um governo que emana de Deus e age por intermédio da congregação, da igreja, do corpo de Cristo, que é de seus líderes, como também de seus liderados. Há incontáveis passagens
nas Escrituras que nos asseveram que o governo eclesiástico que mais se aproxima do que ela diz é o teocrático congregacional. Há muitas passagens, essas são apenas algumas que podemos mencionar: Mateus 9, 37, 38, Lucas 10, 1 e 2, Atos 6, versos 2 a 6, capítulo 13 de Atos, versos 1 a 4, 14, verso 23, capítulo 15, verso 28, 20, versículo 28, Efésios 4, versos 11, 1 Timóteo 4, verso 14, 2 Timóteo 1, 6, Tito capítulo 1, verso 5. Essas são só algumas passagens, há muitas outras, né? E nós teremos a oportunidade de examinarmos algumas dessas passagens, né? Então observe que o princípio ensinado nessas passagens é o seguinte: o governo é de Deus, o poder é de Deus, os líderes que instituem é Deus, as normas e leis emanam de Deus, o ensino é de Deus, a doutrina é de Deus, né? Então veja que tudo emana de Deus, então é Ele quem está governando, né? É Ele que está governando. Então, em resumo, o governo teocrático congregacional é o governo que emana de Deus, o qual tem Cristo como cabeça pelo qual Ele opera através do seu corpo, que é a igreja. Então, se pudéssemos resumir em algumas palavras, temos aqui uma boa definição de governo teocrático congregacional. O governo que emana de Deus, o qual tem Cristo como cabeça, pelo qual Ele opera através do seu corpo, que é a igreja. Nesse caso, a palavra final ou decisória é, em última instância, de Deus, pelo qual Ele faz conhecida pela igreja e por ela externaliza a sua vontade. Então, em resumo, a tudo quanto falamos até aqui, acerca dos tipos de governos: episcopal, um governa a todos; presbiterial, alguns são eleitos para governar a todos; congregacional, todos governam; teocrático congregacional, Deus governa por meio de todos. Então, eu creio que esse resumo aqui, né, já nos esclarece em relação a essas diferenças, tá certo? Não tem como você confundir um tipo de governo com outro. Inclusive, o teocrático congregacional, que é o adotado pela Igreja de Cristo em comparação aos três primeiros. Bom, essa foi a nossa videoaula e já esperamos vocês na nossa próxima videoaula, se Deus quiser.